Bom dia, pessoal que aqui se encontra nesta praça. Mais uma vez, estou aqui para falar de uma coisa tão séria, que é o sono espiritual. O nome deste programa, Desperta Tu que Dorme. Cristo te iluminará. Para que Cristo te ilumine, precisa tu ver, precisa tu acordar. Porque quem está dormindo não vê, não sente. E é o que eu vejo hoje muito, é o sono. É muitas pessoas sem querer acordar. Mesmo se chamando religioso, mas não quer acordar. Eu quero falar aqui sobre que está escrito lá em João, lá no Evangelho de João, capítulo 8, do primeiro verso até o 11, tá? Principalmente o assunto Santa Madalena, chegada à presença de Jesus, trazido pelos seus inimigos, porque o homem, desde Adão, e hoje não é diferente, continua brincando com Deus, fazendo de Deus uma pessoa fraca, fazendo de Deus igual a nós. Por isso, sempre nós enfrentamos fracasso, sempre nós estamos caídos, porque não quer se levantar. Cada um vinha com uma pedra para matar a mulher, porque alegavam que tinha sido pegado em adultério e pela lei de Deus, a mulher que fosse pega em adultério era para ser morta, espedejada. E aí muitos deles, eu creio, que nem prova tinha para acusar, mas porque alguém disse, porque alguém apontou, nós somos tendentes a acreditar no disse-me-disse. E aí estava a multidão para matar Madalena. Aí disse, se Jesus inocentar ela, que Deus é este que desobedece à lei de Deus? Se ele mandar matar, isso é o pensamento dos homens. Quem é este Deus que manda matar? Aí eles acharam que pegava Jesus no flagrante, pegava Jesus porque da maneira que Jesus operasse, eles criam que eu acusar Jesus. Mas Jesus foi 100% homem, mas ele é 100% Deus. Ele foi e será e é eternamente, ele é Deus. Ele, com toda a sua sabedoria, chegaram para ele e disse, esta mulher foi pega em adultério. Que diz tu contra ela? Como quem diz, agora nós sabemos que é que tu vai se manifestar. Porque agora nós te botamos numa saia justa, como diz o velho ditado. Jesus disse para eles, quem for limpo de pecado, quem não comete pecado, mate, seja o primeiro a jogar pedra. Quem for limpo, primeiro joga pedra. Pode ser o primeiro a começar pelo limpo de pecado. Mas baixou a vista e quando um olhava para o outro e dizia, tu não tem pecado não? Eu tenho. O outro dizia, eu também tenho. Se envergonharam tanto que começaram a se retirar. Eu já falei essa história e muitas pessoas não querem aceitar, mas é a verdade. Eu sou curioso e a Bíblia me diz que começou a sair pelos mais velhos. Por quê? Por que os mais velhos?
Porque nós não quer Deus e quanto mais velho nós fica, mais nós se enche de dúvida, nós mais se enche de pecado por causa das tradições pecaminosas, por causa das heranças amaldiçoadas, que a Bíblia fala que nós herda até a terceira e quarta geração. E aí eles começaram a sair para os mais velhos. E quando Jesus levantou a vista, não tinha nenhum. Nenhum tinha, porque nenhum podia jogar a primeira pedra. Mas nós somos tão miseráveis, quase todos nós, não sei se escapa alguém. Se escapa, dê glória a Deus e se apegue mais a Deus. Mas quase ninguém olha para seus defeitos, olha para os seus pecados. Mas é bom para acusar o pecado do outro. Quando a Bíblia diz que para tu ajudar o teu irmão, quando ele tem um cisco no olho, primeiro tu tira o que está no teu, que muitas vezes é um pedaço muito maior, mas tu não vê, tu só quer ver o cisco no olho do próximo, do irmão. Então, eu quero dizer para vocês aqui nesta manhã, vamos, como diz o programa, vamos acordar enquanto há tempo, porque a Bíblia diz que hoje é o dia, amanhã pode ser tarde demais. Amanhã não pertence a nós não, hoje é o dia. Quantos de nós pode dizer que amanhã estamos vivos? Ninguém. Hoje estamos, mas amanhã pode ser tarde. Por isso, eu quero voltar para o assunto. Quando Jesus olhou para ela estava sozinha. Mas, por que ela é Santa Madalena? Porque obedeceu à voz de Jesus. Jesus não condenou, Jesus não passou a mão na cabeça dela. Disse só uma coisa e ele está dizendo hoje para nós. Vai, muda de vida. Vai, ouve a palavra de Deus e muda de vida, que eu te apoiarei. Então, ela, quando Jesus disse, cadê teus acusadores? Não eram muitos, agora não tem nenhum. Ela disse, não, saíram todos. Ele disse, pois eu posso te acusar, eu posso te condenar. Porque só Deus pode julgar. Mas nós queremos tomar o lugar de Deus para julgar. E só Ele pode julgar. Ele disse, eu posso te condenar, mas eu não te condenarei. Vai e não peques mais. E ela hoje está em destaque, eu creio no céu, Santa Madalena, porque todo aquele que tem o Senhor como Senhor da tua vida, é salvo por este Senhor e é também santo. Santo só tem uma coisa, santo não tem poder. Que muitas pessoas vivem no fracasso, vivem derrotado, porque acreditam no poder de santo. E santo não tem poder. Poder só em Jesus. Todo poder foi me dado no céu e na terra. Isso foi Jesus que falou. Todo. Não foi só uma parte, foi todo poder. Por isso é que muitas vezes nós fracassamos, porque nós procuramos poder em outras pessoa e não tem poder. É Santa Maria, irmã de Lázaro, foi uma grande pessoa. Lázaro, amigo de Jesus. E quantos outros? Pedro, grande homem de Deus, mas ele não ganhou o direito de ter poder. Poder, todo poder foi dado a Jesus. E Ele continua querendo fazer milagre na tua vida, como Ele fez já muito na minha. Querendo curar
porque ele já me curou de muitas lepras, muitas coisas. Então eu posso provar. Então ele quer te curar também. Quem se conta com problema faltando saúde. E ele está anunciando através deste programa também que a solução para Deus não tem problema. Problema é para o mundo, mas para Deus não tem. Ele quer dar solução para ti. Todos os teus problemas Ele quer te dar solução. Alguém pode dizer aqui, por que este velho fala da palavra de Deus? Por que este velho prega o evangelho? Mas ele não lê a Bíblia. Por que ele não lê a Bíblia? Eu vou falar, antes de parar aqui, eu vou falar por que eu não leio a Bíblia. Aí, voltando para o assunto. Você quer ser uma pessoa que venceu o vício como a Madalena venceu. Você tem que obedecer a voz. E esta voz vem de Jesus. Obedecer a voz de Jesus, você será forte. Obedecer a voz de Jesus, você será uma pessoa nova, uma pessoa viva. Porque Jesus diz para o jovem: não te preocupa com sepultar teu pai. Ele diz para o jovem: não te preocupa, porque os mortos sepultarão seus próprios mortos. Segue-me, porque aquele jovem estava querendo vida. E quem tem vida não morre. Por que não morre? Conversa é essa? Porque Jesus não se refere a esta carne, porque nós viemos para cá, mas com um objetivo. Uma missão Deus deu a toda a humanidade. E cumpra a missão ou não cumpra, vai chegar a hora que você tem que viajar para um outro lugar. Porque tem 2 lugares. Aqui é um e tem um outro lugar que tu vai viver eternamente. Ou com Jesus, num certo lugar, que ele disse: vou preparar lugar, Jesus falou, e venho buscar vós, para onde eu estiver, estarás vós comigo. Quem tem Jesus como Salvador, como Senhor, como quem manda na tua vida, essa pessoa vai viver com Jesus eternamente. Agora, quem não tem, lamentavelmente, é como diz o hino, o caso é mais sério, porque ele tem também outra coisa muito que chama a atenção. Seja curioso. Ele não reparte seu poder, mas ele também não reparte o seu galardão. Ele não reparte nada. Nada de Deus ele aceita ser misturado com as coisas do diabo. Grave bem esta palavra. O homem serve a Deus, não tem 3. Só existe 2. Verdade, mentira, céu e inferno, o diabo e Deus, tudo é só 2. Por isso é que ele ou está com Deus, ou está com o inimigo de Deus, o inimigo das tuas almas. Todo mundo tem um inimigo e tem um amigo. Agora tu quer estar com um amigo? Ou tu quer estar com o inimigo? Porque o amigo é Jesus, disse: vinde a mim todos vinde a mim. Jesus está chamando todos. Para ele não faz exceção. Ele não quer saber se tu é ladrão, ele não quer saber o que tu é. Ele quer saber que tu queira ajuda, que ele tem ajuda para te dar. Agora também, se tu não for a ele como a Senhor da tua vida, para que ele se torne teu Salvador, também no paraíso de Deus tu não vai entrar. Não adianta. Já comentei aqui, posso provar. Mentiroso, safado, quem diz que pôs a morte pode mudar ninguém de um lugar para outro. Morreu é aquela velha palavra. Morreu, acabou.
Ou tá com Deus ou tá com o diabo. Não tem mais outro jeito, acabou. Acabou o assunto. Por isso é que eu estou aqui dando um recado. Olha, Lino do Cruz é muito conhecido em Piracuruca. Desafio. Eu quando era criança, com 2 anos de idade, eu tinha uma irmã, tenho 3 irmãs, mas essa faleceu. Eu tinha uma irmã com 6 anos, ficou só as outras 2. Lamentavelmente eu não gosto nem de me lembrar. A situação era tão séria que hoje tem aposento, hoje tem Bolsa Família, hoje tem muita coisa para os pobres, mas naquele tempo não tinha não. Lamentavelmente ela morreu numa morte tão triste. Ela morreu que até depois de morta, ela botava verme por a venta, botava verme por a boca, depois de morta. Porque a vida era tão difícil que só sabe quem passou. Mas Deus tem um plano na minha vida. 10 anos depois, eu com 4 anos de idade, eu cheguei quase à morte também. Dormindo numa sala e as criações de bode dormindo no alpendre. Quando adoecia, seja uma gripe, seja o que fosse, era muito difícil, porque você dormia junto com aquele fedor, você dormia junto com aquela contaminação, e era difícil viver. Mas eu passei por um momento tão triste com 4 anos de idade, que eu transvariei, eu dei corrupção, era quase impossível escapar. Mas Deus não deixou eu ir naquele dia, porque bote na sua cabeça, você só vai com a permissão de Deus. Ou para o céu, porque você vai, se quiser Jesus, você vai ver com Ele. Mas você também não vai virar pé da marma aqui não. Ou é com Ele ou você vai. Mas se você não quiser Ele, você também vai. Só que essa ainda que você vai ter que viver eternamente. E este eternamente, o teu espírito eternamente. Pense bem. Se for onde o fogo nunca se apaga. Se for onde a verme nunca morre. Porque a santa palavra de Deus diz isso. Como é a tua situação viver eternamente, onde não morre a verme e nem o fogo nunca se apaga? Essa aí é o paradeiro de quem não quer Jesus como seu Senhor. Porque como Salvador quase todo mundo quer. Agora como Senhor, a história é mais diferente. Mas Ele só é Salvador se Ele for Senhor. Eu quero dizer para vocês, por que eu não leio a Bíblia? Eu não leio a Bíblia? Olha pessoal, não é mentira não. Procure conhecer que você sabe que eu estou falando a verdade. Eu não sei ler nada. Nada, não tive o direito de estudar para que eu possa ler. Por isso é que eu não leio. Mas eu amo a palavra de Deus. Eu me agrado, eu me alegro com Jesus, porque Ele não disse assim, bem-aventurados que lê. Ele não disse bem-aventurados doutor. Ele não disse bem-aventurados ricos. Mas Ele disse bem-aventurados que lê, mas bem-aventurados também os que ouvem. E eu ouço o Evangelho e amo o Evangelho. Por isso, Jesus disse também, se creres, Ele disse lá na ressurreição de Lázaro, seu amigo Lázaro, Jesus ressuscitou depois de 4 dias de enterrado. Mas Ele disse para os que estavam lá, a multidão que estava lá para ver o milagre, Ele disse, se creres verá a glória de Deus. Por isso, não importa se tu é analfabeto, não importa se tu é 100% normal, não importa se tu tem dinheiro, não importa se tu tem formatura. Jesus, eu repito, não faz acepção. Por isso Ele quer te abençoar, Ele quer te fazer uma pessoa muito rica. Eu passei por essa dificuldade, dormindo ao lado, só tinha uma parede que separava, dormia na sala e a criação todo dia dormia no inverno. Durante o inverno dormia no alpendre. Era aquele fedor muito brabo, mas Deus não permitiu que eu fosse naquele tempo.
porque este recado Deus me queria que eu desse. E por isso eu estou aqui. Enquanto eu puder caminhar, enquanto eu puder falar, eu estou aqui. Anunciando, posso ir anunciar mais ali, mais acolá, depende de Jesus, porque Ele é o meu Senhor. Eu não faço o que eu gosto. Grave isso, não faça por amor de Deus o que você gosta, porque muitas vezes é para a sua condenação. Faça o que Jesus gosta. Que você é a pessoa mais feliz desta terra, mas se você fizer o que Jesus gosta, mesmo que não seja muito bom para você, mas ele disse, esmurrai o corpo da carne, nós temos que negar nós mesmos. Ah, mas é por isso que nós quer Deus, mas quer o capeta junto também. Nós estamos um pedaço com Jesus e outro, mas eu gosto de Deus, mas eu oro, mas eu rezo, mas eu faço caridade, eu quero um pedaço com Deus. Isso é quase toda a humanidade. Mas também, Jesus diz bem claro, lá tem uma passagem que poucos homens gostam de falar na Bíblia, mas eu gosto dela. Se chama obra da carne e obra do Espírito. O Lino do Cruz, prova que vive mais na carne ou prova que vive mais fazendo a obra do Espírito Santo? Porque lá a Bíblia fala, a obra da carne Deus condena, cuidado, porque Deus condena. Lê a Bíblia e veja lá, se o que é da carne, que Deus condena. E o que é do Espírito, que Deus edifica, Deus te abençoa, Deus faz teus filhos prosperar, Deus faz tu ter uma família, porque hoje o Brasil está muito triste a situação. Hoje está se acabando um dos bens mais valiosos. Se chama família. Você não vê mais quase ninguém em reunião de família, se alegrando, agradecendo a Deus porque tem uma família, agradecendo a Deus porque minha família é abençoada. Mas se vê muita pessoa na roda da bebedeira, na roda do crime, na roda da prostituição e achando que ainda está com Deus. Cuidado! Cuidado, que essa destruição do mundo não é porque Deus quer, não. Essa destruição do mundo é porque Ele quer. Deus diz a sua palavra. Deus diz a sua palavra. O homem tem tudo o que ele quer. Tudo o que ele quer o homem tem. Não se engane. Ninguém é culpado de eu ser abençoado, mas ninguém também é culpado de eu ser amaldiçoado. Só eu sou culpado. Se o Lino do Cruz é um miserável, é um perseguidor, é um derrotado, faz o mal ao próximo, ninguém é culpado, principalmente Deus, só Ele é. Agora também, se Ele procura amar o próximo, se Ele procura estar aqui sem medir esforço, para anunciar o recado de Jesus, também não é ninguém culpado. Apenas Deus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele disse isso, não foi só por Lino do Cruz, não. Ele está dizendo para vocês, pregue o Evangelho através do teu testemunho, pregue o Evangelho através do criar teu filho, pregue o Evangelho através de tu entrar na igreja e ser visto como uma pessoa de Deus. Prega o Evangelho, porque muitas pessoas entram na igreja, mas ficam murmurinhos na igreja. Que ele quer estar aqui nesta igreja? Ele é um desgraçado, né, que não fala, mas a mente está dizendo, porque os nossos fatos, os nossos crimes nos desafiam. Isso é que está fazendo muita pessoa hoje
não querer nem ser crente. Você convida. E o povo, eu vou. E não vai assistir um trabalho. Porque também há muita discriminação das igrejas. Que isso não é a vontade de Deus. Isso é o diabo operando em muitas das igrejas. Uma desunião desgastada. É muitas pessoas. Não ama teu parceiro, teu colega, não ama ninguém. O pastor não ama o outro pastor. O pastor odeia o padre. O padre só quer brasa pro seu espeto. O pastor se puxa para colar e diz o mesmo. Eu só quero brasa pro meu espeto. E vocês não são besta não. Eu disse pra ex-primeira dama de Piracuruca. Oi! Eu nunca vou lhe fazer de besta e nem um povo que me ouça. Vocês não são besta não. Vocês podem não crer, mas vocês não são besta. Vocês estão um pouco confundidos. Vocês estão um pouco olhando para o homem. E o homem não tem muita coisa para a gente olhar para ele. Por isso é que Jesus sabia que nós era tão miseráveis. Se não se pegasse com ele, era derrotado. Por isso é que ele disse, e não escapa de ninguém, se não se pegar com Jesus é um miserável. Ele disse, olhai somente para o autor e consumador da tua fé. Essa pessoa é Jesus Cristo. E eu desafio aqui. Pode meter a bala, pode matar de faca, pode fazer o que quiser. Se você puder me provar que você já achou um tropeço em Jesus. Então você não tem motivo de olhar para o homem. Porque o homem falha. O homem, diz a Bíblia, é um trapo de imundícia. Mas quando ele quer Jesus como Senhor, Jesus usa ele. E ele pode ser o mais miserável. Como o Lindo Cruz não é boa pessoa, o Lindo Cruz não é nada. Mas quando ele quer, ele usa. Como o Lindo Cruz é analfabeto, não lê nada. E por que ele cita 1, 2, 10, 20, 100 versículos, se for possível, 100 versículos decorados? A explicação, por que Jesus quer que ele faça isso? E ele diz que nós pode ser um vaso. Por isso é que diz o vaso na mão do oleiro. A Bíblia fala do homem quando Deus faz dele um novo vaso. Deus diz que nós somos barro e Deus é o oleiro. Ele faz do mais pecador, do mais derrotado, da pessoa mais infeliz da terra, a pessoa mais abençoada. Só depende. Ele não discrimina, volta atrás. Volto a falar do que Deus permitiu falar. E hoje estou falando de novo, repetindo. Deus não faz acepção. Deus não vê como homem. O homem vê ali aquele desgraçado. Vê ali aquela prostituta. Vê ali aquela miserável que matou seu filho. Vê aquele ali que matou sua mãe. E aí condena. Mas você não é melhor do que eles, não. Eu não sou melhor do que o mais drogado do mundo. Eu não sou melhor. Uma coisa tem. Eu quero o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. E se você quiser, Deus vai fazer o Lindo do Cruz diminuir, ficar lá, talvez, só a mão do Senhor. Lá que ninguém vê nada. Mas vai ver no drogado, vai ver em quem seja, depende de dar lugar a Deus. Pode, cuidado, para alguém não tomar o teu lugar. Eu não sou isento de ninguém tomar esse lugar. Cabe a mim querer esmurrar a carne e dar lugar a Deus. E Deus está com sua mão me protegendo. Está com sua mão me guiando. Aonde devo pisar,
aonde devo agir, porque o agir é mais forte do que o falar. Não adianta eu estar aqui falando de Jesus, eu já falei várias vezes isso aqui. Não adianta eu estar aqui falando de Jesus, porque falar de Jesus é fácil, Jesus é bom, ninguém pode condenar, como eu falei, mas este Jesus que eu falo, ele não fez nada na vida do Lindo Cruz. É em vão que eu estou falando aqui. Porque se ele é o que eu digo, eu tenho que provar o que ele fez na minha vida. E que quem quiser conhecer, visite, procure conhecer a família do Lindo Cruz, procure conhecer o Lindo Cruz mais, que ele não presta, sua família não é nada, mas Deus operou e quer operar na tua família. Eu estou dizendo isso por amor. Queira Deus e me prove o contrário. Queira andar com Jesus e me prove se sua vida não vai ser muito mais abençoada. Que Deus nos abençoe.